Catar confirma que trégua e libertação de reféns em Gaza começam amanhã. O país está fazendo a mediação entre Israel e o Hamas. Havia uma expectativa grande de que hoje o primeiro grupo pudesse ser liberado. Não foi o que aconteceu. E agora eles dizem que isso vai acontecer amanhã. A pausa de 4 dias no conflito deve começar às 2 horas da madrugada, no horário de Brasília, e os primeiros 13 capturados devem ser soltos a partir das 11 horas da manhã dessa sexta-feira. Essas são informações dadas pelas autoridades do Catar, país que fez a mediação entre Israel e o Hamas, e confirmaram que essa trégua na guerra, que está devastando a faixa de Gaza, vai ter início nas primeiras horas desta sexta-feira. Esse cessar-fogo começa às 7 horas no horário local, 2 horas da manhã aqui em Brasília. Já a liberação do primeiro grupo de reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas no território palestino deve ocorrer às 4 horas da tarde de lá, 11 horas da manhã daqui. 13 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas durante essa incursão no território israelense no dia 7 de outubro devem ser soltas. O governo israelense disse já ter recebido os nomes dos primeiros reféns que serão liberados e que as autoridades estavam em contato já com os familiares das vítimas. Primeiro acordo firmado entre as partes da guerra deu o seu início, né, e prevê essa liberação de 50 das 240 pessoas que seguem reféns do Hamas. E dessas, 30 seriam crianças, 20 mulheres, 8 delas mães. Bom, a cada dia de trégua, um grupo de 12 a 13 reféns deve ser solto. Esse aí é o combinado entre eles. Eles serão entregues pelo grupo ao Crescente Vermelho, que é a versão da Cruz Vermelha para o mundo islâmico. Vamos lá, Josias. Essa informação é importante. Havia uma expectativa para que hoje já pudessem ser liberados alguns reféns, não foi o que aconteceu. E agora é esperar para amanhã, mas a gente sempre fica aí, como disse até o embaixador aqui, né, frustrados com essa expectativa frustrada, né? Não foi esse termo que ele usou, mas algo parecido assim. É natural que ocorra esse adiamento de um dia, né? Porque é uma logística complicada, né? Nós estamos falando de um grupo terrorista que está libertando, trocando reféns por prisioneiros de Israel. Não vai aparecer um terrorista lá todo vestido de preto, oculto, entregando um refém e depois virando as costas. Não, é uma operação grande. A Cruz Vermelha vai intermediar a entrega, né? No início dessa guerra, você há de se recordar, Fabiola, que apareceram 2 americanas do nada que foram libertadas pelos sequestradores do Hamas, pelos terroristas do Hamas. Era um prenúncio de que a negociação já tinha começado. Hoje já se sabe que a negociação, de fato, demorou bastante e teve uma participação muito ativa da Casa Branca, dos Estados Unidos. A liberação dessas 2 americanas lá na gênese do conflito foi um sinal de boa vontade dos sequestradores na negociação. Isso está culminando agora com a continuidade dessa negociação, com a liberação de, estima-se agora, 50 dos quase 240 reféns que foram sequestrados pelo Hamas. E, em troca, Israel vai liberar 150 prisioneiros dos 2 lados. Estamos falando da libertação de mulheres e menores de 18 anos, crianças em alguns casos, né? Então, essa operação adiada para amanhã é um pouco do prenúncio de que a coisa não é tão simples quanto se imaginava. Há todo um cuidado ali dos terroristas para não identificar os seus muquifos, os seus túneis, e da parte de Israel também há uma preparação para recepcionar esses prisioneiros, esses sequestrados, vão ser interrogados, mas antes montou-se toda uma estrutura para que eles tenham um primeiro contato com os seus familiares, depois vai haver o exame de saúde e, por último, serão interrogados para ver em que condições estavam e para ver se tem alguma informação que permita a localização
dos refúgios do Hamas. E há um complicador adicional, Fabíola, que vai aparecer mais adiante, porque o que se imagina é que nem todos os reféns estão hoje em poder do Hamas, né? Alguns estão com outros grupos, grupos que, inclusive, já não se sabe se mantêm relações amistosas com o Hamas. Então, há aí surpresas que nós vamos descobrir ao longo do processo de libertação dos reféns. E o que se espera é que o processo envolva mais do que 50 reféns, né? Que soltem todo mundo, né? Mas, para isso, é preciso que Israel também ofereça uma contrapartida equivalente. Essa confirmação do Catar, Sakamoto, traz esperança? Você está confiante nesse acordo? Assim, certamente, né? É uma coisa porque interessa para os dois lados, interessa para o Hamas ter uma pausa neste momento, né? Interessa principalmente para Gaza, né? Que está sobre um bombardeio intenso, né? Também ter e entrar, porque não é só a troca dos reféns, o acordo também inclui um aumento na frequência de caminhões trazendo ajuda humanitária e inclusive fornecimento de combustível, que é uma coisa que os hospitais estão desesperadoramente pedindo. Eu tenho conversado com diretores de hospitais de Gaza e eles sempre repetem combustível, combustível, combustível o tempo inteiro, porque sem isso eles não conseguem gerar eletricidade nos seus geradores e sem isso eles não têm aparelho de raio-x, respirador, incubadora para criança, hemodiálise, nada, nem até as cirurgias são feitas no escuro. Agora, interessa também para Israel, né? Não para Israel, é claro, para a população israelense que vai ter seus filhos e filhas de volta, mas para o governo Benjamin Netanyahu, porque uma das justificativas para toda incursão, se você não tem a justificativa, a justificativa é destruir o Hamas, é coisa que está longe de acontecer, né? Agora, tirando isso, para não parecer pura e simplesmente retaliação e vingança, né? O que é o que está aparecendo, eles precisam também ter um segundo objetivo, que é recuperar os reféns, ter os reféns de volta. Então, o Hamas vai liberar 50, né? Em troca, vai ter os reféns, os presos palestinos, mulheres e crianças, principalmente, sendo devolvidas, né? Sendo libertadas. E é um primeiro passo. É aquilo, Fabiola, se isso dá certo, se esse acordo dá certo, se ninguém morre no meio desse acordo, se ninguém solta uma bomba no meio desse acordo, né? Se isso tudo acontece, ele vira uma espécie de. Esse momento agora é uma espécie de ensaio, é um treino, para saber se as partes envolvidas são confiáveis, para saber se tudo é possível de ser feito, porque se der certo, se espera que os outros reféns, são mais de 200, sejam libertados, né, e que um cessar-fogo seja construído, visando, é claro, uma fim das hostilidades, que ainda estão muito, muito, muito longe, mas como todo mundo precisa mostrar resultado neste exato momento, né, do conflito, há uma esperança.